Olá, o meu nome é Fábio Varanda e pensei em fazer alguns vídeos para explicar a tecnologia blockchain e o que daí advém, porque em português de Portugal há pouca informação disponível. Quero apenas passar aquilo que tenho vindo a aprender e o que disser ao longo deste e de outros vídeos não é e nunca será uma sugestão de investimento financeiro. Não sou, nem pretendo ser conselheiro financeiro. Não se pode falar de blockchain sem falar de Satoshi Nakamoto. Este nome é um pseudónimo, ou seja, não se sabe quem é, se este é o nome verdadeiro, não se sabe se é uma empresa, se é um conjunto de pessoas, se é um homem, se é uma mulher, não se faz ideia de quem ele é. A verdade é que foi ele que publicou no dia 31 de outubro de 2008, curiosamente em plena crise do imobiliário, e publicou no site bitcoin.org, que tinha sido registado em agosto desse mesmo ano, um white paper cujo título é Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O white paper não é nada mais do que um documento que apresentou pela primeira vez uma solução inteiramente descentralizada para o problema do double spending, ou seja, uma solução para impedir que a mesma criptomoeda seja gasta pela mesma pessoa mais do que uma vez. Sim, porque a Bitcoin não foi a primeira tentativa de criação de uma criptomoeda. Já tinham existido algumas tentativas no passado, mas sempre sem sucesso. A blockchain, como o próprio nome indica, é uma cadeia de blocos e não um bloqueio em cadeia, como disse o Miguel Sousa Tavares há umas semanas no programa da Cristina. E a blockchain não é nada mais do que um sistema muito sofisticado computacional. Não depende de um único computador, mas sim de milhares de computadores. Por isso se chama de sistema descentralizado. Na imagem podemos ver uma rede centralizada, na imagem da esquerda. Podemos ver uma rede centralizada em que vários computadores dependem de um único servidor. Enquanto na imagem da direita podemos ver a representação de uma rede descentralizada em que não existe a dependência de um único computador. Na prática, a blockchain é uma base de dados distribuída que necessita de provas de confiança para permitir transações. Só é possível inserir e consultar blocos e não é possível nem editar nem eliminar blocos. Ou seja, não é possível eliminar ou editar histórico. A história aconteceu e não pode ser corrigida. Cada bloco contém um conjunto de informações necessárias para a transação, como por exemplo o endereço de quem envia e o endereço de quem recebe, o tamanho da transação ou então o hash value. O hash value não é nada mais do que um apontador para referenciar a transação. É um identificador daquela transação. Para que as transações possam ser executadas pela rede Bitcoin, é necessário que estas sejam validadas, ou seja, é necessário validar ou verificar a autenticidade dos utilizadores e se os inputs não foram já consumidos noutras transações anteriores, impedindo o tal double spending falado anteriormente. Esta verificação só é possível porque a base de dados contém a história completa de todas as transações realizadas na Bitcoin desde o primeiro dia. A esta base de dados dá-se o nome de livre-razão, ledger ou simplesmente blockchain. O processo de mining ou mineração na rede Bitcoin corresponde ao processo de validação e registro de novas transações na blockchain. Este processo envolve um imenso uso de energia e de recursos computacionais. Passo a explicar. A blockchain é uma rede descentralizada que é composta por milhares de nós. Cada nó é um computador, é um supercomputador. Ou seja, os tais recursos computacionais e o imenso uso de energia vão ser usados em cada um destes nós. Tendo em conta que existem milhares, imaginem a quantidade de energia que é gasta. Cada um desses nós contém a base de dados completa, ou seja, contém a blockchain completa. Os nós da rede designam-se por miners, ou seja, os computadores também podemos chamar mineradoras, numa alusão ao processo de extração de metais preciosos. Por isso, é comum ouvirmos chamar ou comparar a Bitcoin ao novo ouro. Estes computadores estão espalhados pelo mundo e aquilo que fazem é dizer à rede se aquela transação é autêntica ou não. Validam transações. Então vamos ver como é que isto funciona. Então, de cada vez que
um utilizador pretende realizar uma transação, o que ele vai fazer é colocar esse pedido à rede de Bitcoin. Os miners ou mineradoras tomam conhecimento da existência da nova transação e nesse instante a transação passa para o estado em confirmação, ou seja, entramos aqui na parte da validação de transação. Assim que a transação é validada, as mineradoras vão competir entre si pelo registro desse bloco na blockchain, tentando resolver um puzzle criptográfico. Ou seja, e só vai receber a recompensa a primeira mineradora a conseguir fazer isso, o primeiro computador. Por isso é que as mineradoras são cada vez mais máquinas muito poderosas. O primeiro minerador, a primeira mineradora que conseguir resolver ou solucionar o puzzle é então recompensado com recebendo Bitcoin. Okay? E assim são geradas as Bitcoins. As Bitcoins são geradas validando transações de Bitcoins. Depois da validação efetuada, okay, foi adicionado um novo bloco à blockchain e todas as mineradoras têm que adicionar esse bloco à base de dados local, permitindo assim que a base de dados seja igual em todo o momento, ou quase todo o instante, em todas as mineradoras do mundo. Assim, o utilizador que tinha inicialmente feito o tal pedido consegue verificar que a sua transação passou para o estado confirmado e o destinatário dessa transação já recebeu o valor transferido na sua carteira, na sua wallet. As bitcoins têm um limite de 21 milhões, ou seja, quando se atingir esse limite de bitcoins mineradas, o processo de mineração termina. Até agora, foram mineradas cerca de 19 milhões de bitcoins. Estima-se que dessas, cerca de 40% estão perdidas para sempre porque os seus donos se esqueceram de passwords, formataram computadores ou perderam as pendrives onde as guardaram. Tendo em conta que à data de hoje o valor da Bitcoin está a 33 mil dólares, 40% de 19 milhões vezes 33 mil dólares é muito dinheiro perdido para sempre. A cada 4 anos, a recompensa que é paga às mineradoras pela validação de blocos é reduzida para metade, num processo denominado halving. Aconteceu em 2012, em 2016 e entre abril e maio de 2020. O que é que podemos ver aqui? Que antes de 2012, por cada bloco validado, havia uma recompensa de 50 bitcoins. Em 2012 passou para 25, 2016 passou para 12,5 e 2020 passou para 6,25. Em 2024 há de haver um novo halving e a redução passará para 3,125. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que nós temos, ou seja, a moeda é escassa, existe a moeda que se está a perder, cada vez se minera menos, então, pela escassez da moeda, pela sua raridade futura, está a tornar-se um bem muito valioso. O fim da mineração está previsto para o ano de 2140. A partir daí, o que irá acontecer é que as mineradoras têm que continuar a trabalhar e serão recompensadas através do pagamento de taxas de transação. Ou seja, quem vai pagar às mineradoras o seu trabalho serão os utilizadores que pretendem fazer transações através de taxas. Ou seja, com este gráfico nós conseguimos perceber o que é que aconteceu no momento de cada halving. Ou seja, o primeiro halving aconteceu em 2012. Okay? Acontece o halving e houve, a partir do momento em que começaram a ser mineradas menos moedas, o seu valor começou a subir de forma exponencial. Depois passou-se por um bear market, houve novamente um halving em 2016 e um ano e meio depois, no final de 2017, atingiu-se um máximo histórico. De 2017 e até o final, aliás, meio de 2020, ou seja, o halving acontece aqui em meio de 2016, meio de 2020, 4 anos depois, acontece o último halving e o que aconteceu foi, neste gráfico ainda não está desenhado, mas nós ainda estamos no início, nos primeiros 6 meses, 6, 7 meses após o halving e já atingimos o máximo histórico de 40 mil dólares, mais coisa, menos coisa. E ainda só estamos com 6 meses. O que se prevê é que nos próximos 2, 3 anos
a moeda possa ultrapassar facilmente os 100 mil dólares. E isso, mais uma vez, dado à sua escassez, à sua raridade. Quais são as vantagens de uma blockchain? Em primeiro lugar, a segurança. A estrutura em forma de cadeia de blocos torna a blockchain praticamente inviolável. Para se conseguir adulterar algum bloco, o invasor, o hacker, teria que conseguir controlar mais de metade dos nós para realizar mudanças por consenso. É um ataque de 51%. Tendo em conta que existem milhares, se não milhões de mineradoras espalhadas pelo mundo, conseguir controlar 51% delas era muito, 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 muito difícil. Até hoje já houve a tentativa de fazer vários ataques destes, nenhum com sucesso. À rede Bitcoin, é claro. Disponibilidade é outra grande vantagem. A estrutura distribuída faz o sistema continuar a funcionar sem depender de um único computador. Okay? Ou seja, funcionam 365 dias por ano, 24 horas por dia, mesmo que uma ou mais mineradoras deixem de funcionar, porque existem todas as outras para suportar a rede. Quando os nós pararem de funcionar, quando voltarem à rede, ou seja, se um dos nós deixar de funcionar e voltar à rede passado umas horas, ele é depois imediatamente atualizado e continua a fazer a validação de transações. A confiança é outra das vantagens. Então, os dados na blockchain não podem ser apagados ou alterados. Então, temos a certeza que as transações registradas ali são legítimas e íntegras. Por último, a transparência é outro aspecto que devemos considerar. As transações são públicas, o que significa que qualquer pessoa pode ver qualquer bloco. Os mecanismos de criptografia fazem com que os utilizadores do sistema não possam ser identificados, não precisem de ser identificados. No entanto, é perfeitamente possível vincular identidades se necessário. Ou seja, existem neste momento empresas que são as exchanges que precisam, que exigem que os utilizadores que se registrem lá tenham que estar perfeitamente identificados, utilizando um documento de identificação, em Portugal o cartão de cidadão, ou um passaporte, um comprovativo de morada. A partir daí é perfeitamente possível identificar uma pessoa que tenha feito uma qualquer transferência. Mas tudo o que tem vantagens também tem desvantagens. Em primeiro lugar, o custo das mineradoras. Porque são máquinas que têm uma enorme capacidade de processamento, porque têm que ser capazes de lidar com grandes volumes de dados e receberem as recompensas pela validação das transações. Assim, as mineradoras têm vindo a tornar-se máquinas extremamente caras. O custo elétrico. Para terem uma ideia, em 2018, na Islândia, uma vez que é um país frio, ou seja, com uma temperatura boa para se manter máquinas que trabalham em média entre os 50 e os 60 graus, o nosso país, Portugal, não é um bom país por causa das temperaturas amenas que temos. Se fôssemos um país frio, com um custo, com um preço de eletricidade relativamente barato, seríamos um melhor país para ter mineradoras. Assim, teríamos que viver para a Islândia. De qualquer maneira, passo a explicar o que aconteceu na Islândia em 2018. O consumo de energia destinado a mineradoras nesse país em 2018 ultrapassou o consumo de energia dos lares daquele país. O que quer dizer que só as máquinas, só as mineradoras gastavam mais energia do que o resto da população toda do país. Tudo bem que é um país pequeno, com pouca gente, mas mesmo assim dá para ter uma noção do que é o custo elétrico, do gasto elétrico destas máquinas. Por último, uma desvantagem é o tempo de resposta longo. Dependendo da forma como a blockchain é estruturada, e hoje em dia já existem centenas de blockchains, o tempo de resposta para determinadas operações pode ser longo. Por enquanto, estamos a falar apenas de poucos minutos. Uma transação de Bitcoin demora 10, 15 minutos. Uma transferência bancária, esquecendo o novo sistema MBWay, demora no mínimo 24 horas e podemos pagar taxas de transferência que são mais caras do que as taxas de transação numa transferência de Bitcoin. Obviamente que quanto mais a Bitcoin tiver valor, maior também será o custo da taxa de transação a pagar por quem requer essa transação. Como é que podemos ou podem ser aplicadas as blockchains? E atenção, o exemplo dado até aqui foi a blockchain da Bitcoin, mas existem muitas outras
blockchains que têm, que podem funcionar de várias formas. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Então, os serviços financeiros é uma boa forma, ou tem sido muito utilizado para aplicação, ou como uma forma de aplicar uma blockchain. Neste momento, há um número crescente de bancos e empresas do ramo financeiro que cada vez mais se interessam por estas tecnologias. O setor já percebeu, por exemplo, que a tecnologia pode ser usada para transações de pagamento e transferências de dinheiro. A blockchain pode tornar o processo rápido e seguro. Como os dados não podem ser apagados ou tão pouco adulterados, os sistemas governamentais podem passar a utilizar a blockchain para combater os desvios de recursos públicos, facilitar o processo de auditorias, evitar fraudes em eleições. Essencialmente, se todos os governos do mundo passassem a utilizar a tecnologia blockchain na sua gestão, isso implicaria o fim da corrupção nos governos. Por ser imutável, a blockchain pode servir de base de dados para medidas de combate à lavagem de dinheiro. Incluem, nesse caso, sistemas de verificação de identidade, verificações de transações, detecção de movimentação suspeita de recursos, por exemplo. O registro de utilizadores num sistema blockchain pode, por exemplo, combater a falsificação de identidades. O uso da blockchain também tem vindo a ser considerado para a gestão de patentes e direitos de autor. Como a associação de uma obra a uma pessoa, o sistema poderia, por exemplo, ajudar uma empresa a conferir se um determinado indivíduo é mesmo o autor do conteúdo ou não. Como a blockchain é basicamente uma base de dados distribuída, é possível também o uso da tecnologia para a distribuição de documentos, livros ou artigos. A blockchain pode ser usada para a partilha de qualquer tipo de informação. Por último, os smart contracts. E aqui a blockchain tem-se mostrado particularmente relevante para este tipo de aplicação. Um smart contract não é nada mais do que um protocolo de computador, um protocolo de computação que é auto-executável, que tem o objetivo de facilitar e reforçar a negociação ou desempenho de um contrato, proporcionando confiabilidade em transações online. Tem o objetivo de permitir que pessoas desconhecidas façam negócios de confiança entre si, pela internet e sem a necessidade de um intermediário ou de uma autoridade central. Aqui vamos ver agora alguns exemplos. Na Starbucks, os clientes nos Estados Unidos podem comprar café nessas lojas e podem consultar a origem dos grãos da sua bebida. Por meio de um código na embalagem de produtos, é também possível saber de onde é que os grãos vieram, onde foram torrados e até mesmo obter dicas de preparação dos baristas. Okay? Isto só é possível porque a blockchain permite registar o que é que acontece com cada um desses grãos. Ou seja, onde é que eles foram plantados, em que data, de onde é que vieram, quando é que vieram, para que país, para que cidade, para que aldeia é que foram e, no limite, até a que pessoa é que foi vendido. B2Expand é uma blockchain com base no Ethereum, okay? Que hei de falar mais à frente, noutro vídeo, e é uma empresa que cria videojogos. Spotify, que é bem conhecida, é uma empresa que adquiriu há pouco tempo a startup Media Chain Labs. O objetivo era ajudar a desenvolver soluções através de base de dados descentralizada para poder conectar artistas e acordos de licenciamento. Okay? Aqui iriam entrar os smart contracts. Bitcar é uma aplicação que possibilita ter como ser proprietário de uma fração de um carro de coleção. IBM Blockchain, IBM também é uma empresa muito conhecida, que permite saber o estado e a condição de todos os produtos, desde a matéria-prima à sua distribuição. Ou seja, é similar à Starbucks, porque vai permitindo guardar um histórico. E como os conteúdos não podem ser alterados ou eliminados, permite manter aqui um registro fidedigno. Por último, nestes poucos exemplos que aqui tenho, a Medical Chain é uma empresa que utiliza a blockchain para facilitar o armazenamento e a utilização de registros médicos eletrónicos. A longo prazo, isto
poderá permitir, por exemplo, que qualquer pessoa tenha acesso a todo o seu historial médico desde o dia em que nasceu. Okay? Algo que hoje é impensável para a maioria de nós. As aplicações mencionadas são só exemplos. Há uma gama enorme de possibilidades que a blockchain pode proporcionar para utilizadores, empresas ou governos. Ainda estamos no início do desenvolvimento desta tecnologia, mas as ideias e projetos novos estão a aparecer todos os dias. A blockchain veio para ficar.